Está no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E eu tô aqui hoje com a Isa Paz. Ela é moradora de Saquarema, uma cidade vizinha aqui da gente. Ela é uma funcionária aposentada dos Correios e hoje ela se dedica ao esporte e ao movimento articulado de mulheres amigas de Saquarema, o MAMAS. Então, vamos conhecer um pouco mais da Isa Paz, do movimento, da história dela. Roda a vinheta e vem comigo. Isa, bem-vinda a Quem Pode Pode. Muito obrigada por você estar aqui para me contar um pouco da sua história. Agradecida. Antes da gente começar, eu vou te dar a sua caneca personalizada. Tá com linda. Água. Obrigada. Muito agradecida. Fiquei encantada. Olha, é uma bonequinha. Que coisa linda. Você? Sim, não, eu percebi com um olhão azul gigante. Ficou lindo, lindo. Isa, para a gente começar, eu sempre faço essa pergunta, né, para os meus convidados. Quem é a Isa Paz? Para a gente conhecer. Eu sou uma mulher, assim, com muita fibra, sempre fui. Desde pequena, eu passei, assim, todo mundo tem uma história para contar da sua vida, então eu tenho, assim, uma história gigante para contar, mas eu prefiro falar do que eu atuo hoje. Que com tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi muito mais felicidade do que tristezas. Sempre fui uma pessoa que gosto muito de estudar. Vou fazer 65 anos daqui a quase 2 meses e continuo estudando, tenho dedicação para a sociedade. Por eu ter trabalhado muito dentro do governo federal e ter tido oportunidades de aprendizados, de ter me graduado, de ter feito várias especializações, hoje eu devolvo isso, faço uma devolutiva para a sociedade, sendo conselheira de direitos através do movimento articulado de mulheres amigas de Saquarema. Mas a senhora é de Saquarema mesmo? Não, eu nasci no município de Petrópolis. Ah, tá. Quando ainda pequena, fui morar na capital, no Rio de Janeiro, e quando eu tinha meus 15, 16 anos, no primeiro evento de surf mundial que teve aqui em Saquarema, aqui não, né? Na cidade vizinha, né? Que é Saquarema, eu me encantei com Saquarema, e vou fazer uma passagem rápida. Eu conheci depois, no futuro, quando eu estava com 16 anos, 15 anos, o meu esposo, e ele tinha casa aqui, a família dele, que legal. Enfim. E éramos um sonho morarmos em Saquarema. Nós realizamos esse sonho. Hoje, infelizmente, fiquei viúva, mas o meu amor continua vivo aqui. Sou apaixonada pelo meu bem. Então, Saquarema é uma cidade que hoje eu sirvo como conselheira de direitos acho que hoje eu estou conselheira de 10 conselhos da cidade. É até um exagero, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, você é uma conselheira profissional de 10 conselhos de direito, mas há um vazio na sociedade em ela articular, em ela ser o associativismo. A sociedade brasileira não compreendeu ainda a importância de você se associar e você servir a nação. Não a nação necessariamente Brasil, você pode servir o planeta Terra. Você pode servir a humanidade. Então, você apoiar as pessoas mutuamente. Então, é isso que eu faço e tenho uma paixão cada vez mais que é por trilhas. Fazia trilhas sempre que a gente fala, não vou falar uma marca aqui, que as pessoas falam assim, aquela trilha facilzinha, aquela trilha bem arrumadinha. E com o advento da pandemia, eu comecei a fazer trilhas no município de Saquarema, através de alguns grupos que nós temos lá. E, inclusive, foi onde eu conheci o Schneider, que é o que me fez esse contato aqui com você. E a trilha é uma coisa que me encantou, porque eu sou ambientalista também, desde 1990.
E a possibilidade de você conservar o meio ambiente, de você tentar ver se o planeta consegue sobreviver a todas as loucuras que nós, seres humanos, fazemos, porque, na verdade, nós somos os destruidores e acumuladores, que isso é um grande desafio. Hoje eu vejo isso como um grande desafio, deixar de ser acumulador, porque termos tantos pares de sapato. Sapato é uma coisa apaixonante para mulheres, né? Porque por ter tantos tênis, tantas roupas, enfim. E então é isso. O ambientalista, você estuda para que essa importância? Sim, sim. Por quê? Não tem necessidade disso? Não tem, porque quanto mais você produz, mais lixo você vai ter no planeta. Então, muitas vezes a gente usa uma vestimenta, enjoei, não quero mais, e aí a gente vai ver, ou então a gente acumula mesmo, né? A própria sociedade, né? A sociedade, ela, com o advento do capitalismo, das indústrias, fez com que nós começássemos a consumir, porque os preços ficaram mais acessíveis. Certo. Mas a qualidade também ficou menor. Então, muitas vezes, você compra uma roupa que deveria durar, sei lá, 20, 30 anos, e você compra uma roupa, ela dura 3 meses, 1 ano no máximo. Sim. Ela vai ficando rota, vai perdendo a estampa. Então, é uma sociedade consumista. O próprio meio que nós vivemos faz com que sejamos consumistas, entendeu? E que a senhora falou que você era conselheira de direito. Isso. Como é que é esse trabalho? Então, porque são vários conselhos, né? Então, vou falar que o primeiro conselho que eu entrei, que eu fui convidada pelo Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema a fazer parte, foi o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, os conselhos de direito, eles funcionam da seguinte forma: a partir da Constituição Federal de 1988, que é uma chamada Constituição Cidadã, precisa ter a voz do cidadão junto ao poder para evoluirmos nas tratativas que a sociedade precisa. Porque quem está no poder, às vezes, ela não sabe exatamente o que aquele núcleo, aquele meio ali necessita. O poder, né, seja legislativo, executivo ou judiciário, ele pode ter um entendimento. E a sociedade ter um outro olhar, porque é ela que vivencia aquela situação. Então, nós fazemos esse elo entre a sociedade e o poder. Entendi. Quase sempre o poder executivo, ou seja, nos municípios, a prefeitura, no estado, o governo estadual, e no governo federal, né, as instâncias presidenciais e os seus ministros. Alguns conselhos, eles são obrigatórios a existir, como o Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o Conselho dos Direitos da Mulher, o Conselho... estou aqui lembrando quais são os obrigatórios, né? O Conselho dos Direitos dos Idosos, esses são obrigatórios. E esses conselhos, além deles serem obrigatórios, eles precisam funcionar para poder receber verba governamental. Então, se não tiver esse alinhado, funcionando, não há uma verba a receber dos municípios. Porque, na verdade, a vida acontece nos municípios. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, né, ou outro, qualquer estado. Mas a vida acontece no município. E aí, muitas vezes, o município ele precisa ter diretrizes que sejam, que atendam a todos os estados do país. Então, tem essas políticas públicas, que é diferente da política de governo, e partidária, então não tem nada a ver com partido político ou com quem está no poder, e sim ter esse elo. Essa comunicação, no caso, né? Exatamente. Entre a prefeitura e a população. Isso, exatamente. E também não só a prefeitura, mas também como o governo estaduais e também o governo federal. O governo federal. Então, é preciso ter. E aí tem os alinhamentos, tem as resoluções, o legislativo, tanto estadual, municipal, quanto federal.
ele elabora umas leis e a gente aplica, a gente percebe se está sendo aplicado de forma correta, como está determinado pelo governo federal, estadual ou municipal. Então, além de vocês serem essa comunicação entre a população e o governo, vocês acabam também vistoriando se o que o governo implementa, as pessoas estão fazendo certo. Sim, nós somos os fiscais. Tá. Então, e nós representamos a sociedade civil, isso é que é super importante. Então, se a sociedade ela não precisa se expor, ela pode procurar um conselheiro e chegar para o conselheiro e falar, nós precisávamos dessa ideia aqui. Então, só que vai depender de cada tipo de conselho. Por exemplo, o Conselho da Cidade, também da qual eu faço parte, que é um dos conselhos mais importantes que nós temos no país. Temos outros com vertentes Todos diferentes. Todos os municípios têm? O Conselho da Cidade, por exemplo, não é um conselho obrigatório. Tá. Mas porque não é um conselho de direito. Tá. Conselho da mulher, da criança e do adolescente, do idoso são conselhos obrigatórios. Tá. Porque tem fundos para receber verbas. Mas, por exemplo, quando uma cidade ela tem um conselho, como um conselho da cidade, fica muito mais transparente a necessidade do cidadão. Entendi, que o cidadão procura esse conselho. Exatamente. Tá. Assim, uma procura, tem o diálogo, na verdade, vai procurar suas associações. Então, associações de moradores, associações como a nossa, do Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema, estou aqui lembrando que outra associação que tem peso, né? Na cidade de Saquarema. Só que eu acho que eu estou meio emocionada, esqueci agora o nome das associações. Mas, enfim. Então, nós temos que ter esse olhar, não só ser procurado pelo cidadão, porque a gente não é uma ouvidoria. A gente estuda as leis e vê se o município, o Estado ou o governo federal estão aplicando aquelas leis ou resoluções. Entendi. Entendeu? E você também fez parte, né? De implementação de novas tecnologias de trabalho. Sim. Na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, eu comecei lá trabalhando na área de tecnologia da informação. Você trabalhou a vida inteira no Correio? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Não nos Correios? Não nos Correios. Meu primeiro emprego foi numa loja de disco no auge dos anos 70, quando todo mundo tinha uma vitrola. Vinil. Isso. E aí eu ouvia rock and roll, Black Sabbath. Conheci nos anos 70, em 1973. Foi aí que eu me apaixonei pelo meu bem. Que ele também amava Black Sabbath. E, enfim, e aí todo mundo tinha vitrola e disco, LP. Vocês nem sabem o que é isso, não, né? Sei. Long play. Sei. E, enfim, e aí depois, como eu gostei muito de estudar, eu fui evoluindo, né, profissionalmente. Depois eu trabalhei numa grande loja chamada Mesbla, que também teve no Brasil inteiro. Eu fui secretária de uma gerência na loja principal, no Passeio. Depois eu fiz concurso para ir para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trabalhei IBGE, que hoje é uma fundação, não é só um instituto. Trabalhei 3 anos lá, depois fiz concurso para os Correios e fui muito feliz naquela casa. E aí foi até se aposentar? Até me aposentar. Eu trabalhei 42 anos. Que legal. Tenho 5 anos que eu estou aposentada. Então, e aí foi nos Correios que fez essa implementação de novas tecnologias? Isso, exatamente. Então, antes, assim, os computadores ocupavam 3 vezes mais do que essa sala aqui. Sim. E aí veio o advento do computador pessoal, e era uma tecnologia muito, assim, nova, e eu sempre fui uma pessoa, assim, muito aguçada, muito interessada, eu queria saber tudo. Sempre tive essa coisa, assim, curiosidade. De saber, de conhecer, e comecei temos que usar os novos computadores. O Correios foi uma das primeiras empresas do Brasil a utilizar as novas tecnologias da informação,
E eu sou muito curiosa, botava o manual debaixo do braço. E eu vou aprender. E final de semana, todo mundo estava na praia. Eu também, eu amo praia. Mas eu estava com meus manuais. Meu apelido na empresa era Caixote de Manuais. Enfim, em um mês eu aprendi. Acho que nem o Bill Gates sabia tanto quanto eu das novas tecnologias. E eu aprendi a utilizar, fiz parte de uma equipe nacional da empresa. Viajamos o Brasil, implantando as novas tecnologias do uso da informação, entendeu? Porque foi ensinando, né? Isso, ensinando. E aí eu fui evoluindo profissionalmente e depois eu fui trabalhar na área de licitações e contratos para trabalhar com projetos, porque, como eu falei, eu gosto de estudar, estava entediada, assim, isso aqui já está... Já deu. E aí eu fui estudar projetos, de implantação de projetos, também ligado à questão de novas tecnologias, que sempre foi essa minha vertente, até hoje, assim, muitas pessoas, assim, com uma faixa etária menor do que a minha, têm dificuldade ainda de usar tecnologias, Sim. E eu sei usar todas, né, assim, CorelDRAW e outras tecnologias que, às vezes, as pessoas jovens, né, que eu fico assim, mas como assim é jovem, não sabe esse recurso aqui? Sempre por essa curiosidade. E aí eu tive a oportunidade de viajar o Brasil, conheci lugares, assim, que não costumam ser lugares turísticos, como, por exemplo, Rondônia. E aí, assim, fiz um turismo lá maravilhoso, naveguei no Rio Madeira. Quando é que você vai sair do Rio de Janeiro para ir em Rondônia? Não desfazendo de Rondônia, que é um lugar lindo, maravilhoso. Mas não é comum. Não é comum. A gente se preocupa muito mais de conhecer o litoral brasileiro, que é lindo, espetacular, que eu também conheço, de norte a sul. Eu só não conheço o norte do Brasil, mas eu vou conhecer, que essa é a minha meta agora, que eu quero ir para o Monte Roraima. E o que é o Mamas? O Mamas, né? Então, como que ele entra assim na sua vida? Então, me aposentei, eu já conhecia... Você se aposentou e veio definitivamente para cá? Sim, vim morar em Saquarema. Uns 10 anos antes de eu me aposentar, eu e meu bem, a gente decidiu morar em 2 lugares. Durante a semana morávamos no Rio de Janeiro, capital. Final de semana vinha. Final de semana, mudamos até o endereço na empresa, né? De sexta a domingo, o nosso endereço era em Saquarema, porque empresa pública, né? Você tem que fazer um processo, enfim. E esse era o nosso maior sonho, era morar em Saquarema. E conseguimos realizar Aí você esse ficava sonho. dia de semana no Rio e final de semana aqui? Isso. Só que agora eu me perdi na pergunta, que eu lembrei do meu bem. Como é que o Mamas... O que seria o Mamas e como é que ele entra na sua vida? Isso, então. Aí eu conheci o Mamas, já conhecia, né? Na verdade, dos eventos que tem de cultura na cidade, eventos de mulheres, eventos de artesanato. E achei, assim, um movimento, a ideia... a construção, como foi o Mamas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Terezinha Ruad, que é a nossa presidente do Mamas. E aí ela viu assim que eu era uma mulher de fibra. Se eu tiver que falar, eu falo, mas eu procuro ser delicada. Mas se eu tiver que não ser, também sei não ser delicada. Que às vezes as pessoas pensam assim, Isa Paz. A Isa Paz também sabe fazer guerra, mas eu prefiro fazer a paz. Enfim. E aí eu fui convidada, né, pela Terezinha Ruad para fazer parte, justamente por eu ter essa facilidade de aprender e transmitir. Eu gosto de aprender e transmitir as informações e a pessoa que vai transformar aquela informação em conhecimento. Porque aí também depende de cada um, de querer aprender. Sim. Enfim, e aí começamos, né? Eu me encantei pelo movimento, por essa articulação entre a sociedade civil e o poder público, e o quanto nós poderíamos ser úteis à sociedade, porque muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de ter tempo. Sim. Porque tempo é uma coisa que você tem que administrar, e não é fácil administrar um tempo. Uma pessoa, por exemplo, como eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite ia estudar.
E trabalhava sábado. Sábado é tão bom não fazer nada, né? Domingo, então, melhor ainda. E fazer nada é fazer muita coisa. E hoje, administrar o tempo é muito difícil. Muito, muito. Quando uma pessoa trabalha 8 horas e às vezes ela demora 2 horas para chegar no trabalho, verdade. 2 horas para retornar para casa. Acabou o dia da pessoa. Acabou. E o esgotamento físico, às vezes, é mais cansativo do que o esgotamento mental. Frustra, né? Que a pessoa não faz uma atividade física. Não dá tempo, né? Você está falando. Sim, administrar isso é muito difícil. Sim. E quando eu tive a oportunidade nesse concurso que eu fiz para o IBGE, eu trabalhava 6 horas. Então, podia continuar fazendo a minha atividade física, que eu sempre não abro mão da minha atividade física. Vai ter uma reunião, pode ser 9h30. Eu falei, não, só depois das 10. Porque eu faço minha atividade física, né? E hoje eu estou encantada com o jiu-jitsu, eu estou começando, engatinhando ainda, estou fazendo só os exercícios iniciais, mas está sendo uma experiência incrível fazer o jiu-jitsu. Mas aí, voltando ao Mamas... e aí... Você começou lá no movimento. Isso, comecei lá no movimento e a Terezinha logo percebeu que eu poderia... ela estava precisando de uma conselheira, a gente entrar, né, para um conselho do meio ambiente do município de Saquarema. E aí ela me convidou e aí eu fiquei apaixonada. Para ser conselheira. Para ser conselheira. Eu falei assim, nossa, que coisa importante que eu vou poder fazer para a sociedade, pegar todo aquele conhecimento que eu obtive na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e pegar aquele conhecimento e transformar ele em uma devolutiva para a sociedade. Porque a sociedade, ela precisa ainda dessa voz, porque, infelizmente, a gente ainda vive, assim, um mundo, assim, que uma pessoa quer, assim, né, fazer o quê, né? Eu posso me dar bem, sim. Não quero olhar para o que tem um outro ali que eu podia dividir, então, por isso que precisa de termos tantas leis, tantas regras na sociedade, porque as pessoas ainda não compreenderam que coercitividade não é uma coisa boa, é bom quando você não precisa disso, que você tem uma coisa tão intrínseca dentro de você, que você pode fazer o certo e o correto, e você não precisa estar escrito isso. Aonde que eu tenho que não matar o outro, não judiar de um outro, né, um ser vivo, enfim. Então, eu posso... aí me desenvolvi muito bem como conselheira e não parou mais? Não parei mais, mas justamente por isso. Às vezes, eu até comento com a prefeita atual lá do município de Saquarema o quanto é importante a sociedade se organizar, formar várias associações. Então, a Associação dos Pescadores, associações dos moradores, associações de trilheiros, associações de guias e condutores ambientais. Associações são as vozes que você quer dizer, exatamente, né? Porque aí fica impessoal, porque quando você vai lá reclamar alguma coisa, ou você vai lá reivindicar alguma coisa, não vou nem utilizar a palavra reclamar, você vai reivindicar, porque o poder ele não está observando isso. Quando você vai, é muito pessoal. Muito pessoal. E aí, quando você vai num coletivo... como uma associação, verdade. Então, é bem melhor. E não que você esteja se escondendo, não se trata disso, mas porque aí essa associação vai ver o que é bom para aquele coletivo. Também, às vezes, não é o que é bom para um vai ser bom para todo mundo. Exatamente. Mas, às vezes, há casos que são específicos mesmo, que é justamente que é uma coisa que a sociedade ainda está aprendendo, que é a equidade. Então, não basta você ter só uma coisa igual para todos. Não precisamos de igualdade, precisamos de equidade. Cada caso é um caso. E aí se torna difícil você fazer um quadradinho para cada um quadradinho de tamanhos diferentes, de alturas diferentes. Então, quando você está no associativismo, você consegue isso. Mas ainda temos que quebrar muitos paradigmas aqui no Brasil em relação a associativismo. Justamente porque tem sempre... A gente pensa que talvez mais para frente não terá mais, mas tem aqueles que querem se dar bem. Na associação? Não, no mundo, no planeta Terra. Né?
Então, tem assim, que esse cara quer levar vantagem. Isso. Então, quando você se associa, é um junto ao outro. Sim. Então, um pelo outro. É um pelo outro, exatamente. E você pode, assim, citar algumas melhorias que já foram implementadas pela atuação do Mamas? Sim. Vamos lá. O Conselho do Meio Ambiente, por exemplo, que é um dos conselhos que eu estou há mais tempo, e o próprio Conselho da Cidade também, que tem pouco tempo, mas, assim, nós tivemos melhorias em leis, sugestões, análises críticas que nós fazemos, né? E só faltou um detalhe, que eu não expliquei como é que é o funcionamento de um conselho. O conselho de direito, ou um conselho que tenha numa cidade, ele é paritário, 50% da parte do Poder Executivo e 50% da sociedade civil organizada. Ou seja, vamos dizer assim, no Conselho da Cidade, vou pegar aqui como exemplo. Então, nós temos algumas secretarias que são conselheiros. Então, temos Secretaria do Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, e tem a sociedade civil, representando, por exemplo, o empresariado da área de turismo, temos o movimento de mulheres, o outro que representa o meio ambiente. Então, a gente faz um diálogo. Então, no caso específico aqui, do Conselho da Cidade, que é o que a gente tem mais produzido, porque ele é um conselho novo e nós estamos fazendo várias alterações nas leis municipais. Código de Obras, o urbanismo. Então, aí tem o olhar da sociedade civil, tem o olhar dos especialistas. Sim, tem que ter também. Sim, tem que ter. Não é só o que é bom para todo mundo, às vezes não é possível também. Sim, ou às vezes assim, a gente tem o achismo, né? O empirismo. Então, o ideal é ter justamente esse... E nós fazemos análise, lemos, fazemos propostas e entregamos essas propostas. No caso da alteração do Código de Obras, por exemplo, nós tínhamos algumas situações no município que, assim, de formas da pessoa construir, ou então, assim, tinham brechas na lei que a pessoa podia burlar, porque um ser humano gosta de burlar. Às vezes, geralmente por causa do dinheiro. Entendi. Que o mundo é regido pelo capital, né, pelo dinheiro. Mas eu não sou comunista, não, tá, gente? Por favor. Mas, né, é uma realidade. E, então, aí, às vezes, assim, as pessoas burlam ou por ignorância, ou porque acham assim, o que tem? Enfim. E aí nós fizemos essas alterações na lei, né, um estudo, são meses de estudo, tanto da área técnica, quanto nós, da sociedade civil. E quanto a parte do governo, né? Que está todo mundo junto. Todo mundo junto. E depois a gente apresenta aquele produto para o setor executivo, né? Ou seja, no caso do município, atualmente nós somos uma mulher que está lá no Poder Executivo. E depois é apresentado ao Legislativo, que vai aprovar ou não as propostas. Então, nós tivemos melhorias muito importantes. Estamos tendo ainda um conselho assim, muito forte, muito atuante, muito profissional, cansativas. Às vezes a gente começa, você não imagina o que é ler uma lei, junto com essa lei de Código de Obras, por exemplo, que é matemática pura, né, que você tem que fazer 1000 cálculos para você poder ter afastamento de rua, de qual é a altura que você vai ter do pé direito da sua casa, afastamento entre vizinhos. Entendi. Entendeu? Para crescer também uma cidade organizada, né? Isso, exatamente. No caso de obras. No caso de obras. Aí também temos assim, o conselho, por exemplo, do idoso, que nós fazemos visitas a algumas instituições, então nós colaboramos com aquela instituição no sentido de orientar que, legalmente falando, ela precisa se adequar à forma como ela vai dispor o mobiliário dela. Então, isso são exemplos de atividades que os conselheiros desenvolvem, né? Geralmente, nós nos reunimos uma vez por mês e trazemos essas demandas
Que acaba chegando até vocês. Isso, até a sociedade. E, às vezes, são demandas que o próprio Poder Executivo ou o Legislativo, ou até mesmo o Judiciário, percebe que precisa ser alterado, melhorado, às vezes, ou até ele ser extinto. Extinto, dependendo da situação. Exatamente. E também temos que estar sempre acompanhando as leis federais e as leis estaduais, porque os municípios, né, nós vivemos um estado federativo, os municípios, eles têm que seguir a regra, né? Isso, de cima para baixo, né? Hoje em dia ninguém sabe, assim, essa piadinha que eu vou contar, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que se trata bidê, né? Mas aí, tem que ser feito chuveiro, não um bidê de baixo para cima, né? Sim, de cima para baixo. Mas por isso que é importante a base. A base é fundamental, porque aí quando vir do chuveiro, o bidê já vai estar bem organizado, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? E aí, no caso, nessa parte que a sociedade pode participar, tipo assim, qualquer pessoa, no caso né, que vocês são de Saquarema, assim, qualquer morador de Saquarema, como é que faz? Então, para participar como conselheiro... né, como você falou, para participar, tipo assim, tá ali no conselho, né? Então, na associação. Sim, então... Né? Tem uma parte que é do governo, tem uma parte especialista e tem a parte que é da sociedade. Isso, exatamente. Então, para essa parte da sociedade, como é que faz para participar? Então, para poder um cidadão fazer parte, ser um conselheiro, ele tem que obrigatoriamente fazer parte de uma associação. Entendi. Justamente porque ele não é eu, né? Somos nós. Eu represento um conjunto, entendi. Exatamente. Entendi. E você também, você falou que você gosta de esporte. Sim, eu pratico esporte. Agora começou o jiu-jitsu. Isso. Mas você gosta de trilha? Isso, então, vou fazer assim, uma rápida... retrospectiva aqui das minhas atividades esportivas, né? Quando eu era criança, né, não era lá em Barbacena nem em Petrópolis, mas era no Rio de Janeiro, capital. Eu corria e fazia salto em distância e nadava, mas assim, não, você era de pódio, não, medalha comum, né? E sempre fiz assim, eu sou de uma era que a atividade física era assim, muito importante. Tinha um boom, né, como, por exemplo, a aeróbica. Nos anos 70, 80, foi o auge da aeróbica no mundo. Então, assim, eu só não participei de programa de TV. Do mais fiz tudo. Do mais fiz tudo. Então, participava, a gente ia em outras academias para dançar. Então, assim, às vezes a gente ficava assim 2, 3 horas dançando. Um estilo musical não tanto quanto que eu gosto, porque eu gosto de heavy metal, de rock, mas como eu gosto de estar na vida, viver a vida, onde tiver música, eu estou lá, né? Preferencialmente que tenha qualidade. E aí eu, então, nadava e fazia... Você sempre foi do esporte? Você sempre fez atividade? Sempre fiz. Tanto é que eu estou com 64 anos, eu tive ano retrasado, se não me engano, um problema na minha patela da perna direita, e eu fui num especialista em joelho, e ele falou, olha, o seu caso seria cirúrgico, mas pela sua faixa etária, você tem uma musculatura muito boa, então, eu não recomendo você fazer a cirurgia de jeito nenhum. Continua malhando cada vez mais, né? E aí, só que hoje eu sou apaixonada pela trilha. E ano passado, nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Trilhas, lá em Goiânia. Eu fui. Como trilheira, como curiosa, falei assim, não vou perder essa oportunidade de ir num congresso brasileiro, né? O primeiro congresso brasileiro, juntei lá as moedinhas, saquei alguns dinheirinhos lá da conta bancária e fui às minhas expensas. E fiquei lá, tive muito conhecimento, conheci muitas pessoas lá e conheci os movimentos de trilheiras só de mulheres. E, assim, nada temos contra os meninos, mas por questões, assim,
de a gente poder estar livre, porque nós ainda dentro da sociedade não somos livres. Nós temos medo de andarmos sozinhas, a gente ainda vivemos uma sociedade ainda machista, exclusivista, enfim. Então, é uma forma de você juntar várias pessoas, porque aí você, juntos, somos mais fortes, né? Isso aí é um jargão, assim, que é super interessante e verdadeiro. E aí conheci esse movimento. E quando chegou agora no 2º Congresso Brasileiro de Trilhas, que foi em Niterói, esse congresso ele foi organizado pela Rede Brasileira de Trilhas, e em Saquarema, né, nós temos uma trilha de longo curso que é chamada Trans Saquarema, e já fazia parte do movimento da Trans Saquarema também. E lá nós fomos como voluntárias. Nós ficamos a semana toda hospedados em Niterói, também a nossas expensas. E tivemos mais contato, porque quando você é só plateia, você tem contato, mas menor do que quando você está como voluntária, né? Então, você está ali, você era voluntária para quê? Para dar uma água para a pessoa que estava palestrando. Olha que felicidade, a velhinha aqui toda feliz. E aí eu tive a oportunidade de conviver também, né, principalmente com a Jo, que é das Trilheiras de Brasília, e ela falou, não, você tem que sair daqui do congresso e chegar em Saquarema e fazer um movimento de trilhas lá. E aí viemos, né, na estrada, né, quando terminou o congresso, numa segunda-feira. O congresso começou na quarta anterior e terminou no domingo, mas eu só retornei na segunda-feira. E a gente veio pensando que ia fazer. Que nome? Aí começamos a pesquisar o nome, que nome íamos dar. Saquarema já tem vários, né, nomes de peso com esse nome, um nome grande, será que ele é sonoro? Enfim, aí nasceu as Trilheiras de Saquarema. Pesquisamos, não tinha nenhum grupo com esse nome. Nasceu ali o movimento, isso a gente fazendo uma brincadeira, né? Dentro do carro, que tem movimento. E aí, rapidamente, nós conseguimos assim, agregar mulheres que querem fazer trilhas e se sentem mais à vontade com mulheres. Só com mulheres. Às vezes, o bem daquela mulher, assim, lá tem uns meninos bonitos, vou deixar minha mulher sozinha, no meio do mato. E, né, a gente sabe que tem isso também. E tem outras mulheres que elas se sentem mais à vontade quando só tem mulheres. E a gente também fala de assuntos femininos, diferente de assuntos masculinos. Porque por isso que é importante entender o que é equidade. Igualdade é colocar homem e mulher igual. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E viva a diferença, entendeu? E o movimento nasceu. E hoje, com a principal missão, que é percorrer os 86 quilômetros da Trans Saquarema, que é uma trilha de longo curso, que faz parte da Rede Brasileira de Trilhas, que liga o Brasil todo através de trilhas. E vocês pretendem fazer? Então, a gente criou uma metodologia que é um passaporte. Então, as pessoas se inscrevem, a gente tem um calendário anual das trilhas, então é todo segundo domingo do mês, nós fazemos uma trilha. Nós temos um condutor de ecoturismo local, é um menino que você conhece, que está aqui ao nosso lado. Então, o Schneider, ele foi convidado para ser o nosso condutor de ecoturismo local. Mas por que não é uma condutora de ecoturismo local ou um guia feminino? O principal motivo, porque ele é especialista em APH, que é atendimento pré-hospitalar, é meu amigo de coração, assim, eu me sinto quase mãe dele. Legal. Ele tem a mesma faixa etária do meu filho, mas eu não sou mãezinha não, tá, gente? Nem mãezona, eu sou uma mulher. E, enfim, ele tem feito assim, um trabalho muito bom com as trilheiras, porque nós temos no nosso grupo mulheres que já praticam trilhas, temos mulheres que nunca
praticaram trilhas. Que está indo pela primeira vez. Tem mulheres de 12, 15 anos, como nós temos trilheiras de 70 anos que nunca praticaram trilhas. Então, a gente tem, assim, um certo cuidado. A gente sempre pergunta se a pessoa está fazendo atividade física, estimula. Criamos um grupo no Instagram, no WhatsApp. Hoje nós estamos com 205 mulheres no grupo. Bastante gente. Sim, bastante. E nós temos no nosso Instagram, assim, acho que em 2 meses nós tivemos 500 pessoas acessando, né? Quer dizer, na verdade, seguindo a gente, que nós somos um grupo assim, orgânico. Então, nós, vamos dizer assim, se eu for olhar lá todos os nossos seguidores, eu sei quem é. Então, legal, quando, né, a gente sonha, tem pretensão de ter 10 mil, 15 mil, 1 milhão de seguidores. A gente... Aí eu fui estudar como é que funciona a ferramenta GPchat, todas as ferramentas, novas tecnologias. Como é que funciona, como é que é o mecanismo do Instagram. Então, assim, eu posto todo dia. Eu tenho seguido uns ritos lá de alguns especialistas, faço um cursinho online, enfim. E acabei me perdendo de novo no assunto, que eu começo pensando assim. Não, então, eu tive uma menina que estava nos auxiliando, ela também era uma das coordenadoras, mas por uma questão de pessoal dela e dela estudar, ela não estava dando conta de... Ela estava fazendo uma graduação, ela não estava dando conta de alimentar. Aprender. Não, eu já sabia mexer a ferramenta, mas não era assim, eu não buscava essa visibilidade pessoal. Então, eu não sentia essa necessidade. Então, eu não tenho muitos seguidores, por exemplo, no meu Instagram pessoal. Posto, tem pessoas que me conhecem na cidade que eu não conheço. Eu sigo você no Instagram. Aí eu falo, que legal. A pessoa vem, quer me dar um beijinho. É legal, porque você... estimula, né? Porque, assim, principalmente por eu ter uma faixa etária mais elevada e ter eu estou praticamente sempre de bom humor, eu fico braba também, tá? Mas muito mais bem-humorada. Eu acordo feliz e vou dormir feliz. Eu não consigo dormir triste nem infeliz. Prefiro não dormir. Aí eu vou cuidar dos gatos, ainda não converso com gato não, mas talvez eu chegue lá onde... E aí, no caso, vocês têm um instrutor que acompanha vocês na trilha? Isso, nós temos um condutor de ecoturismo local, Henrique Schneider, é o nome dele, está aqui pertinho da gente. Mas ele acompanha vocês por conta... Claro, porque... cuidado, né? Do cuidado por um grupo que tem uma faixa etária muito distante. Sim. Tem pessoas de várias idades... Exatamente, porque que pratica e que não pratica. Uma trilha, ela tem uma periculosidade. Tem trilhas que não vão ter zero periculosidade, mas pode ter um calor, por exemplo. Então, alguém pode se sentir mal. Há pouco tempo, nós fomos fazer um manejo, né, que é limpar a trilha, né, um dos trechos da Trans-Saquarema, e um dos profissionais, né, contratado pela prefeitura para nos auxiliar, ele passou mal. Ele mesmo passou mal? Ele passou mal. E por que ele passou mal? Porque ele não tinha se alimentado. Uma coisa simples na vida, né? Comeu um pãozinho, ele estava fazendo um jejum religioso. E se nós não tivéssemos o nosso condutor ali, que sabe atendimento pré-hospitalar, isso é fundamental. Todo guia deve ter um curso de APH. Não é uma obrigatoriedade, mas deveria ser. Porque faz diferença, né? Faz diferença, porque às vezes... Saber como agir. Sim. Entendi. Um mal súbito, às vezes você salva uma vida, porque às vezes a pessoa... Ansiedade. Ansiedade é muito comum em shows, as pessoas passarem mal, aí as pessoas pensam assim, bebeu demais. Não, a pessoa ficou tão ansiosa de estar ali vendo aquele artista e... Vivendo aquele momento, né? Vivendo aquele momento, e aí a ansiedade... Entendeu? E aí a pessoa tem um mal súbito, se não tem lá, no caso, hoje nós utilizamos muito o serviço do bombeiro civil, que é um profissional de excelência, que hoje o Brasil tem, o município de Saquarema tem até vários cursos, né? Pelo menos eu conheço 2 cursos bons que formam bombeiro civil.
E ele é uma ferramenta muitíssimo importante para eventos, porque você não contrata um bombeiro militar. Você contrata um show desse, um show, né, ou um evento grande, um bombeiro civil. Entendeu? E eles é uma ferramenta fundamental. Ah, tá chamando o ser humano de ferramenta, mas em algum momento sim, nós somos lógico. ferramenta, né? De auxiliar alguém que estiver passando mal e tudo mais, né? Sim. E aí hoje, né, a senhora aposentada dos Correios, mas ativa aí nos esportes, a vida não para. A senhora é uma pessoa muito ativa. Sim, sim. Eu gosto de dizer que eu sou muitíssimo ocupadíssima, né? Muitíssimo dois superlativos, né? Mas, assim, esse modo de ser, de me ocupar, de diversificar as minhas atividades, não é assim, porque está ficando velhinha, porque se aposentou. Sempre não. Foi assim. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive muita curiosidade. O que é isso? Como é que funciona? Por quê? Para quê? Como? Entendeu? A única coisa que eu gosto de ficar à toa é ler. Ler, que eu digo assim, à toa, no sentido assim, ler algo que vai elevar a alma, né? Então, um bom romance. Eu gosto muito. A minha literatura é bem diversificada. Eu leio desde filósofos, vamos dizer assim. É porque alguns filósofos, às vezes, a gente para pensar assim, se eu falar esse nome aqui, a pessoa nem vai... quem é, né? Ou então, enfim. E sou curiosa, sou muito curiosa. Como é que faz um bolo sem farinha que não vai solar? E se eu quisesse solar o bolo? Como é que eu faço para solar o bolo? Então... Você vai sempre buscando o si, né? Sim. E quais são assim, os projetos e sonhos da senhora? Então, o sonho atual que eu tenho é ir no Monte Roraima. Um sonho, assim, que eu vou concretizar... Em 2024. Em 2024, pretendo, estou só aguardando uma situação financeira, porque é um custo alto, é em torno de R$10 mil. Aí você tirar lá da sua poupancinha lá R$10 mil para ir subir numa pedra não é tão barato, né? Para quem é de classe média. Né? Não é um valor assim, qualquer coisa. Não é um trocado. Isso, não é um trocado. E além das despesas que você tem com vestimentas, né? Porque você tem que comprar determinadas calçados, roupas. É uma coisa muito específica, sim, né? E aí depois você tem que ver assim, eu vou comprar o A ou o B. O A vai só servir para ali ou o A serve para outra coisa? Não, é melhor comprar o B. E são assim, vamos dizer assim... As diferenças grandes. Sim, são valores altos. E tem toda uma estrutura também, porque eu tenho 3 gatinhos. Tem que deixar alguém. Isso, né? E aí não é fácil, porque eu tenho um gatinho que não sei porque ele acha que tem que ir para a casa do vizinho, mas a casa do vizinho não tem ninguém, tem as árvores parecidas com a lá de casa, aí ele pula o muro para ficar debaixo da árvore que tem igualzinho do lado de cá. O vento é diferente. Isso, e aí eu digo que eles... Tem toda uma logística, né? Para poder viajar, tem uma logística de como deixar, como organizar. Isso, e meus gatinhos, eles são prisioneiros do castelo. Tenho minha casa toda gatificada, mas eles não têm acesso à rua. Esse que gosta... O Fujão, né? Bakunin, né? É um filósofo anarquista, que foi em homenagem a esse filósofo que eu dei o nome a ele. Ele é um gato, assim, ele precisa de carinho, ele adora carinho. Ele então não tem como ficar sozinho, né? Não, aí ele vem e ele passa o bigodinho aqui, assim, pertinho do meu rosto, e aí me olha, assim, e ele é exigente. Se eu passar o dia inteiro fora, ele... provavelmente vai urinar em algum lugar para chamar atenção. Olha só, que interessante. Entendeu? Então, para você sair, tem que ter uma rotina, tudo bem organizado. Sim, tem que ter enfim, me perdi de novo. Não, eu ia fazer outra pergunta, senhora. É que a gente começa a viajar, né? Não, o sonho, então, hoje seria ir conhecer o Monte Roraima. Isso, conhecer o Monte Roraima, né? Um sonho que é possível concretizar. Não é algo impossível. Não é algo impossível. E atualmente, assim, o que a senhora acha que pode ser feito em Saquarema para melhorar a vida dos moradores? A qualidade de vida dos moradores?
Então, as pessoas se unirem... Voltando como conselheira, né? Isso, as pessoas se unirem mais, as pessoas estudarem mais. Não importa se ela esteja como representante da sociedade civil ou como representante do governo, as pessoas estão muito imediatistas. Então, elas estão só vivendo aqui agora, aqui o agora, e ela não consegue enxergar que para ela poder ter uma resolução boa ali na frente, ela tem que estar preparada didaticamente. Uhum. Isso é uma grande... Assim, não é por causa da tecnologia. Talvez haja interesses no planeta como um todo de você controlar. Quando você desconhece, é mais fácil você ser controlado. Sim. Entendeu? Então, talvez isso seja uma forma de você emburrecer. As pessoas não gostam de usar muito essas palavras, emburrecer. Coitado do burro, não tem nada a ver com isso, né? Um bicho até muito inteligente, né? Há poucos dias a gente foi fazer uma trilha e nós encontramos um burrico e ele demonstrou para a gente que ele burro, ele não tem nada no sentido da palavra que a gente utiliza, né? Aí eu já sei por que a gente chama as pessoas burras, porque o bichinho carrega peso, né? E o cavalo, muitas vezes, ele não se submete. Então, por isso que, às vezes, as pessoas... é burro, né? Que se submete. Então, é mais por se submeter do que capacidade intelectual. Então, eu acho, assim, importante, já que vivemos uma sociedade que existe um poder executivo, legislativo e judiciário e a sociedade em si. Então, ter esse diálogo seria super importante. E, para você ter esse diálogo, você tem que se conhecer. E se autoconhecer é uma coisa difícil. Porque dói quando você se conhece. E aí eu sou psicanalizada e até hoje eu vou a psicólogo, né? E tem pessoas que pensam assim, você é uma pessoa tão bem resolvida, precisa de psicólogo. Eu falo assim, às vezes a gente precisa de psicólogo para não esganar o coleguinha aqui do lado, né? Aí você... E a psicologia, a psicanálise ajuda muito a você se conhecer. Então, quando você se conhece, você compreende por que você tomou determinada atitude. Aí, se aquela atitude que você tomou, para você, às vezes, foi uma coisa natural, mas um autoconhecimento. Mas para o entorno não foi. Então, aí você repensa. Então eu tomei aquela atitude, para mim foi bom, mas para o entorno não foi. Então, eu vou fazer uma análise crítica. Isso eu faço todos os dias. Muitas pessoas fazem à noite. Eu prefiro fazer de manhã. Às vezes eu acordo 4 horas da manhã. Podia acordar, sei lá, 7, 8 da manhã naquele dia, mas não acordei assim no espírito, vou acordar para pensar. Não. Despertei naturalmente, e aí eu faço uma reflexão do dia anterior, dos dias anteriores, do que eu posso melhorar. Todo dia a gente pode estar melhor. Todos os dias, entendeu? E uma das melhores coisas para você estar sempre melhor, isso eu falo por experiência própria, é você fazer atividade física. Atividade física tem que ser de domingo a domingo. Acordou, vai se mexer. Na pandemia foi uma loucura. Sim. Né? Então, eu dava volta no quarteirão, porque não podia ir a lugar nenhum. E apesar de eu morar em casa, com quintal e tudo, eu fazia alongamento, mas aquela voltinha no quarteirão dava uma respirada, muito, né? Muito. Mas foi uma pandemia, foi um momento muito crítico para muitas pessoas em relação à ausência de atividade física. O sujeito de não sair de casa, não ia na padaria e voltar, e depois ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus dele para ir para o trabalho, ele ter que trabalhar online. E ele não estava acostumado a fazer uma atividade física sozinho, dentro de casa. Claro que no coletivo, tudo no coletivo é melhor. Tudo, né? Inclusive atividade física. Então, no caso, a gente sempre fala, né? Os médicos sempre falam que tem que fazer atividade física. Sim. Mas, assim, ouvir de uma pessoa que faz na prática é essencial. Sim, com certeza. Isso muda a vida, né? No caso, assim, a vida da senhora é diferente por conta da atividade física que a senhora exerce. Com certeza. Isso pratica, né? Isso
absoluta certeza. O intestino funciona melhor, a pele funciona melhor. Eu não faço, como é que é? Skincare, né? Não fui acostumada a fazer, não. Tem cuidado higiênico. Sim. Óbvio que eu passo um hidratante no rosto, o mesmo hidratante que eu passo no rosto não é o que eu passo aqui, não é o mesmo que eu passo no braço, né? Tem os cuidados. Cuido muito do meu cabelo, né? Meu cabelo hoje está com a cor natural dele, eu era loura, e hoje ele está grisalho. Quer dizer, ainda tem uns lourinhos perdidos aqui. Então, o cuidado, né? Mas me perdi de novo. Mas o esporte é importante até para a pele. Isso, aí o esporte. E o intestino, hoje tem uns estudos científicos provando que nós temos células no intestino iguais às células mentais. Olha. Então, um bom intestino é uma boa mente. A expressão, e fulano parece que está enfesado, parece que ele está com cocô. Entendi. Então, por isso que se você está com o intestino pesado, você vai ficar o quê? De mau humor. Entendi. Então, e fulano está enfesado. Então, a expressão vem daí. Exatamente. Então, a atividade física é fundamental. E quanto melhor e mais prazerosa, melhor aí ainda. Muito mais. Muitas pessoas... vou dar um caso concreto aqui. Eu fazia hidroginástica num determinado horário. Como eu tive essa oportunidade de começar a fazer jiu-jitsu, eu tive que mudar o horário. As amiguinhas das hidroginásticas ficaram zangadíssimas comigo. Tem umas que não falam mais com você. Você nos abandonou. Porque eu estimulo, eu grito, vambora, não para não, falta só 10. Isso, animo, raramente eu falto, geralmente quando é muito necessário eu faltar é porque eu tenho alguma reunião, porque, assim, primeiro, atividade física. É prioridade na sua vida. Prioridade. Sempre foi. E assim, eu nunca fui bonita e gostosona, né? Que é bonito. Por qualidade. Por qualidade. Qualidade de vida. E pelo prazer mesmo. Faço pelo prazer. Então, hoje eu faço hidroginástica, faço pilates. Faço jiu-jitsu. Jiu-jitsu, comecei agora, e faço caminhada, né? Ano passado eu caminhei em 10 meses, acho que foi... agora eu esqueci o valor que eu caminhei, mas eu caminhei mais de 1.000 quilômetros. Acho que foi 1.180, se eu não me engano, quilômetros. Alguém falou alguma coisa. É a média que caminha. Então, o segredo da longevidade também é não parar. Sim, não parar nunca, nunca. E é bom porque você se... É corpo sã, mente sã. Mas isso aí já, né, há séculos passados, né, os egípcios, os chineses, né, que são as culturas mais antigas, né, os fenícios, eles já praticavam atividade física. Óbvio que não com os conhecimentos que hoje nós temos, né, como o Pilates, por exemplo, né, que foi um instrutor dentro da área de educação física que desenvolveu o Pilates. E era para preparar as pessoas para uma determinada atividade. E é sensacional, é uma fisioterapia que você faz, né? O Pilates, muita gente fala, eu não gosto de Pilates. É porque provavelmente não deu sorte com o instrutor ou com o grupo que estava ali. Fazendo, que são 2 atividades, 3, na verdade, que eu recomendo para todo mundo. Hidroginástica, pilates e caminhar. Caminhar muito mais do que correr. Porque correr, você tem outros impactos. Não sou a favor da corrida, com certeza. Não sou, só que, assim, o caminhar é natural. E o caminhar é como se fosse uma dança. Se você começar a observar as pessoas, né, fazer essa análise, você vai observar que quando a gente caminha, a gente é uma dança. Por isso que nós, seres humanos, gostamos tanto de música. Justamente porque é um movimento natural do nosso corpo, é dançar. Aí, lógico que aí os especialistas vão inventando passos, né?
entendeu? Vai melhorando ali, né? Sim. E, assim, para a gente finalizar, a senhora falou que a senhora é ambientalista também. Sim. Né? Em relação, assim, educação ambiental para crianças e jovens, como é que a senhora acha que esse tema ele deve ser ensinado hoje? Para essas crianças que... Essa geração que está aí, que vai ser o adulto daqui a uns anos. Consuma menos, recuse, rejeite. E como é que é recusar e rejeitar? Eu vou no mercado consumir um produto que vem numa bandeja de isopor que não tem necessidade nenhuma. Laticínios, por exemplo. Você vai lá comprar, aí já está lá embalado, lá, 100 gramas de queijinho, numa embalagem de isopor, mais um plástico em filme. Para que aquilo tudo? Eu chego para a menina, ela já até sabe do mercado que eu vou, já sei, a senhora quer o queijo sem a bandejinha de isopor. Sim, só que... no papel ali. Isso, porque com a facilidade da indústria, nós começamos a produzir muito lixo. Essa produção de lixo, porque é fácil você hoje fazer uma embalagem plástica, é fácil você engarrafar, envasar uma bebida numa garrafa, que você depois vai descartar. Aí eles inventam algumas coisas, que algumas pessoas vão, assim, ficar zangadas comigo, que eu vou falar. Aí tem a criar uma cultura da tampinha. Junta a tampinha, que essa tampinha aqui vai dar alimento para X animais. Ou então vai dar cadeira de roda para uma criança que necessita, ou até mesmo um adulto. Só porque e a garrafa? Para onde vai? Uma garrafa enorme. Por que eles querem a tampinha? Porque bom. Não, porque a tampinha é um plástico nobre. É só por isso. E a garrafa PET, ela não é um plástico nobre. E ela ocupa muito mais, ela faz muito mais lixo do que a tampinha. Sim. Entendeu? Então, mas é um material caro. Enquanto tampinha. Então, só como hipótese, uma tampinha custa 10 centavos e uma garrafa PET custa 1 centavo. Entendi. Aquele lixo gigante. Então, muitas coisas a gente pode deixar de consumir. Existem já países no planeta Terra que você vai lá com a sua embalagem e você pega lá o seu produto de higiene, o seu shampoo, o seu condicionador, o seu creme, reaproveitando aquela embalagem. Então, vamos recusar, reaproveitar, né, que são teorias. E, assim, eu acho que também você citou aí a criança e o adolescente, né? A gente tem que atacar o adulto, que o adulto, ele reproduz uma situação, e a criança e o adolescente que convive com aquele adulto vai reproduzir exatamente aquilo que o adulto fez. E, às vezes, o adulto não presta atenção no que a criança está falando, ou no adolescente, não porque ele esteja ignorando, mas sim porque ele não tem tempo, porque a gente só tem tempo para trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro para poder sobreviver na sociedade. Então, se a gente puder consumir uma caneca de vidro, ao invés de um copo de plástico, eu ando com meu copinho. Aonde eu vou, eu ando com meu copinho de café e meu copinho de água. E aí as pessoas, aí eu chego em algum lugar que vai servir em copo de plástico e eu recuso o copo de plástico e falo assim, não, eu tenho o meu copo. Isso em qualquer evento. E aí tem eventos que as pessoas que estão servindo não foram orientadas, aí elas falam, não posso botar no seu copo. Isso aconteceu, caso concreto. Aí eu fui e falei assim, mas por que você não pode botar? Não, porque o seu copo é diferente do meu copo. Eu falei assim, mas o meu copo é meu copo, eu não quero ser o que não vai me servir de nada e vai ser mais um lixo no planeta. Aí teve que falar lá com o coordenador lá do evento para eu conseguir beber um golinho de café. Mas eu já não estava nem, como eu tenho resiliência, aquele café não iria me fazer falta e nem aquela água, porque eu conseguiria ficar sem beber e sem comer, se fosse o caso. Né, que, como eu te falei, eu sou um cora. Né, então, a gente precisa entender que da questão aqui do lixo. Do lixo, Que separar o lixo é uma coisa super importante, mas, por exemplo, no nosso município de Saquarema, a gente não tem essa política pública de lixos separados. É um sonho de consumo de nós ambientalistas da cidade, da gente ter
Então, a gente hoje, algumas pessoas, né, como eu e alguns colegas que eu conheço, separam o lixo e aí vem uma pessoa chamada catadora de lixo. Olha que coisa feia que a sociedade criou no Brasil. Uma profissão. Gente, catar lixo não é profissão. Catar lixo é muito triste. Entendeu? Ah, mas tem pessoas que vivem do lixo. A gente sabe disso, mas não deveria ter, né? Deveríamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Que não precisássemos ter esse tipo de profissão. E, enfim, então, assim, vamos consumir menos. E vamos procurar consumir coisas de qualidade. Porque quando você consome uma coisa de qualidade, ela vai ter maior durabilidade. Ah, mas o meu dinheiro não dá para comprar determinada marca que duraria mais. Talvez se você se esforçasse um pouco mais, ou então... a sociedade, né, percebendo, né, que você vai estar começando a consumir menos e está procurando coisas de melhor qualidade, o fabricante vai procurar fazer sempre melhor. Um produto de melhor qualidade. Verdade. Então, assim, apesar de eu ser ambientalista, eu não vejo assim, uma luz tão forte como eu gostaria de ver em relação ao lixo que nós produzimos. Realmente a gente está produzindo cada vez mais lixo. Como Sim, você falou, entendeu? E até porque a gente não para pensar. É verdade. Entendeu? Porque não é parado para pensar exatamente. Sim, né? A primeira vez que eu falei para a moça que eu não queria bandeja de isopor no supermercado, ela me olhou assim... Causei um estranhamento nela, né? E como eu conheço... Agora ela já acostumou com a senhora. Sim, ela acostumou. Tanto é que quando é com outra, às vezes eu já deixei até de consumir o produto, porque era outra atendente que estava lá. E aí, às vezes, você não está com tempo ou está sem paciência, às vezes, aquele dia de explicar por quê. Porque o isopor é um plástico expandido. Então, ele era para ser um plástico desse tamanhozinho, ele fica desse tamanho, por conta da tecnologia utilizada. E ele demora, assim, muito tempo. E a gente não tem lá fora. Antigamente, a gente falava assim, para botar o lixo lá fora. A gente não tem lá fora. E nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos que produzem lixo. Me diz qual é o outro animal, qual é o vegetal que produz lixo? Nenhum. Somente nós, seres humanos. E, assim, e na questão assim, ambiental, também não tem só a questão do lixo, mas tem a questão assim, do respeito ao outro, aos animais. Eu não sou vegana, já fui macrobiótica, já fui ovo-vegetariana. Mas você come animal. Como? Infelizmente, hoje, com a idade que eu estou, quando eu tomei totalmente essa consciência da questão alimentar, do sofrimento que é um animal abatido para a gente consumir, eu já estava numa faixa etária que não era recomendável, porque não deixar de comer. Isso, porque principalmente eu não sou médica, então eu não vou falar aqui qual é a vitamina que faz falta. Que são necessários. Isso, exatamente. E então aí para fazer essa reposição tem que ter toda uma tecnologia e aí você vai cair em outro vertente, que aí são os grandes laboratórios que produzem vitaminas, os medicamentos, né, os suplementos e complementos. Então, assim, e para você ver como é que a gente vive um planeta ainda assim, que não pensa muito no próximo, no outro, e que a gente nunca, quando vai no mercado consumir uma carne, ou de boi, ou de frango, a gente não vê aquele bicho como bicho, a gente vê aquilo ali como um produto, um alimento. A gente não fica imaginando assim, estou comendo, eu tenho um galo chamado Cacau, o cantor. Então, assim, aí eu fico pensando assim, ele vai todo dia na minha janela cantar para me pedir o papazinho dele. Ele tem lá comida à vontade, mas tem um papazinho especial, que é só quando eu levanto que ele consome. E aí eu fico pensando, caramba, e a gente come um bicho desse, que entende, ele sabe, ele escuta quando eu me mexo, quer dizer, eu abri a porta do meu quarto, ele já escuta. Aí o meu quarto fica na frente da casa,
Ele canta, aí ele percebe que tem um movimento dentro de casa, ele vai lá para os fundos, que é onde eu vou abrir a porta, e aí ele fica fazendo uns ruídos, né, que eu não vou imitar aqui. E aí, quando eu dou esse alimento específico para ele, ele fica fazendo um ruído assim, de felicidade, como se ele tivesse... Consegui, né? Porque todos os animais têm sapiência, né? Ainda que sejam infinitamente menores, às vezes, do que a nossa, mas todos eles pensam, a maioria, né, quanto menor, pensam mais instintivamente de se proteger e perpetuar a espécie, mas todos eles pensam e todos têm sentimentos. Diferente, óbvio, do nossos sentimentos. Mas se a gente deixasse de consumir proteína animal, ou pelo menos do que a gente consome atualmente. E a gente teria um planeta mais saudável, a gente teria menos pastos, a gente teria... São consequências, né? Tudo que aponta vai diminuindo tudo. E a gente teria menos pessoas obesas, porque a gente também, assim, tem muita facilidade de comer, né? Eu, né, por exemplo, hoje não tive tempo ainda de fazer uma principal refeição, mas, enfim... Foi por escolha, não foi porque eu não tive tempo, que eu não administrei, não. É que eu vi uma situação, falei, eu quero fazer essa situação, que depois eu almoço, nem problema. Mas eu tenho 3 pacotinhos de amendoim na bolsa, tenho umas balinhas de café. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente hoje tem facilidade de comprar produtos, mesmo que às vezes a gente não tenha assim, dinheiro, mas um pãozinho, às vezes a gente consegue... né, comprar... Hoje está mais fácil consumir mesmo. Sim, muito mais. E no tempo das cavernas, a gente não tinha essa facilidade, né? E aí a gente foi gerando... mais e mais lixo. Mais lixo. Então, o que você vê, a gente também introduz lixo no nosso corpo, que a gente consome muito enlatados, por serem fáceis, gente. Não, é verdade. Mas você... Não estou julgando ninguém, mas eu estou falando pela facilidade... E por falta do tempo, Se você abrir minha despensa, tem milho em conserva, em latinha, porque é prático. Você vai fazer um almoço rapidinho, rala uma cenoura, bota um ovo, abre uma latinha de milho, bota ali que já vai fazer uma crocância, bota uma cebolinha, tem um almoço pronto aí. Verdade. Entendeu? Então, aí essa facilidade nos tornou mais obesos. Raro você ver um animal obeso. É raro, tem, óbvio que tem, mas são os animais que estão mais perto do ser humano, são os gatos e os cães, entendeu? Eu estou tendo essa experiência de ter o Cacau, né, que é um galinho garnizé, lindo, colorido, e ele come o suficiente. Se eu encher o pote desse papá que ele adora, ele não vai comer até... Entendeu? Ele vai lá comer. Depois aí vem os meeiros dele, que são os passarinhos. Aí eu fico, você não pode dar comida para passarinho. Mas aí, às vezes, na dinâmica, né, eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, aí eu escuto aquele... No pratinho aí tem lá uns pardal, né? Enfim, e não é recomendável, né? Você dar alimento para os animais que têm vida livre. Então, no caso, a dica que a senhora deixa, então, para a gente finalizar, é rejeite e reutilize. Isso, exatamente. Dona Isa, muito obrigada. Nada. Espero que a senhora tenha gostado de vir participar aqui do podcast, da conversa. Eu gostei muito de saber um pouco mais, né, de conselheira de direito, um pouco mais dessa questão do lixo, realmente, que a gente não para pensar. Então, adorei a conversa. Espero que a senhora também tenha gostado. Muito obrigada. Você é muito simpática. Obrigada. Bonita. Obrigada. E eu amei o seu espaço. Obrigada. Viu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Fica na paz.